Oi galera, eu sou Julian Vitor e no vídeo de hoje, gente, eu vim falar uma sériezinha que já faz bastante tempo que eu assisti. Eu não assisti, inclusive a série Pretty Little Liars, PLL, mas eu assisti o spin-off, que é The Perfectionist. Eu assisti, gostei bastante da história em destaque, é como se fosse Peter Little Liars com alguns personagens que tem a Mona e a Alice, inclusive nesse spin-off, e aparecem outros personagens também que eu gostei, mas há um problema. Infelizmente a série foi cancelada na sua primeira temporada, o que me deixou bastante encabulado e bastante, digamos, chateado um pouco pelo que havia acontecido. Eu achei que a série, assim, ela tinha como ter mais uma temporada, ter explorado esse coisa de assassinato, amor, drama, essa coisa de amizade, desamizade, por, sabe, essas coisas que a gente tá acostumado em Pretty Little Liars. Eu não sei como é a PLL, porque eu não assisti, então eu não sei muito bem como é que é. Mas eu assisti o spin-off e assimilei algumas coisas. Inclusive lá aparece a Mona e a Alison. Mas vamos ao que interessa no destaque da história. Aparece a escola onde eles têm, onde eles tinham que se esforçar para ser o melhor. Não era fácil ser o melhor, né? Da classe e tudo mais. Tinha alguns mistérios ali. Tinha o Nolan, o Dylan, a Ava e a Caitlyn. A Ava, assim, ela é uma personagem que eu gostei muito dela. Por ela ser aquela pessoa bonita, sexy. Não só sexy, mas por ela sofrer por amor. Porque eu acho que ela sofria muito pelo amor por causa do Nolan. O Nolan, ele usava o Dylan. Todos eles usavam o Dylan. Até parecia na vida real, né? Porque todo mundo me usa, mas tudo bem. Assim, usavam ele pra ele fazer trabalhos enquanto eles curtiam festas. E eles usavam, assim, o Dylan, ele tinha um segredo com o Nolan. O que era o segredo? Eles tinham. O Dylan, ele era. Inclusive, depois conta um pouquinho da história dele, do que aconteceu. Eles acabavam ficando juntos, o Dylan e o Nolan, né? Como um casal. O Nolan, ele era uma pessoa que ele usava as pessoas ao redor de si para conseguir o que eles queriam. E isso me deixava um pouco, tipo assim, mal por isso, porque o Dylan era uma pessoa boa e tudo mais. O Dylan tem um namorado, inclusive, que depois ele aparece na série. A Eva, ela gostava do Nolan, né? Inclusive aparece eles no Natal, eles conversando e tudo mais. Só que eles não aguentavam mais aquela pressão do Nolan querer manipular eles, de fazer tudo o que ele queria. Então eles não aguentavam mais isso. Então o que eles fizeram? Eles saíram um dia da escola, do guarda-bico, foram para uma floresta e, de fato, eles começaram a imaginar como seria a morte do Nono. Um imaginou ele sendo esfaqueado, o outro imaginou ele sendo atropelado, o outro imaginou ele caindo de cima da escola, em cima das grades do portão, o que me deixou bastante apreensivo, porque inclusive apareceu essa parte em que o Nolan tava conversando com o cara, porque ele devia não sei o que pro cara. Assim, eles estavam conversando e do nada o Nolan, ele acaba caindo, caindo de cima da escola, caindo em cima das grades do portão da escola. E quando eles chegam, eles se deparam com aquela morte do Nolan. E eles ficam se perguntando agora em quem vai cair a culpa. Então é uma coisa que eu acho que a série era boa, tinha potencial para continuar. Eu estava bastante ansioso para a segunda temporada, mas assim, infelizmente não vai ter uma segunda temporada, porque foi cancelada na sua primeira temporada, o que me deixou bastante chateado, porque eu acho que a série tinha potencial para uma segunda temporada. Ali também tem a irmã dele, em que os Hodgkins, né? A irmã deles, a irmã do Nolan, morre também.
Só que depois a Alison descobre que ela não morreu. O Nolan mantinha ela cativeiro. E ela quer descobrir o que aconteceu com o irmão dela realmente. Quem matou o irmão dela. Então, depois aparece a mãe dela, que é a diretora da escola, a senhora Hodgkin, que eu não gostei muito dela, não, por ela ser uma pessoa muito querer saber sobre a vida dos personagens. O Nolan, o Dylan, aliás, não o Nolan, o Dylan, inclusive ele tá caminhando no parque com o namorado dele, e ele encontra um ex-colega dele que praticamente fazia bullying com ele pela sexualidade dele. Então a gente fica pensando assim, será que esse colega do Dylan matou o Nolan por saber que o Nolan tinha um caso, com o Dylan? Isso a gente nunca vai saber porque foi cancelado. E devido a tantas tretas, eu acho que aí acontece tudo aquilo que eu já falei, né? O Dylan começa a ficar chocado com tudo aquilo, com o que estava acontecendo, pelo ex-colega dele tá lá e tudo. Então ele vem conversar com o Dylan, o colega dele, falar, ó, Dylan, eu não sou mais assim, já faz um tempo, eu sei que eu era preconceituoso naquela época que nós estudava e tudo, mas só que eu não sou mais assim, eu não sou desse jeito e tudo mais. Então, o que me deixou, você não é? Então o que que você tá fazendo aí? Né? Então a gente fica se perguntando o que, que ele tá fazendo ali, né? E tudo mais. Mas o que me deixou intrigado foi aparecer a irmã do Nolan lá. E a senhora Hodgkins queria enviar ela para um acampamento e tudo aquilo lá, para proteger ela e tudo. Tem duas personagens que a gente conhece, né? Que é a Mona e a Alison. A Alison chega lá, a senhora Dolores, que ela vai dar aula para esses três personagens, pro Nolo, pro Dylan e pra Eva. Ela acaba conhecendo eles, acaba se dando bem com os personagens, porque ela já havia passado por isso e tudo mais. Então, isso que deixou mais ou menos a história boa, por aparecer duas personagens Lions. Então também aparece a foto dela quando ela é casada com a Emily, se não me engano. Com a Emily aparece a foto e também aparece os papéis de divórcio que elas estão se divorciando. Aparece as filhas dela, as gêmeas, se não me engano, da Emily e da senhora de Dolores, que é a Alison, né? Que ficou bastante legal. Eu gostei bastante dessa parte. Não gostei porque elas iam se divorciar, mas tudo bem, foi uma decisão delas, então a gente não pode discordar, né? Então depois, sem contar que o pai da Eva, ele roubou muito dinheiro das pessoas, ele roubava dinheiro, ele tinha esse problema de roubar dinheiro das pessoas, deixar as pessoas na falência e tudo mais. Inclusive o pai dela é preso, o pai dela ela conhece um dos filhos de um cara que o pai dela extorquiu tanto dinheiro que roubou, tirou toda a fortuna dele, então ele não podia ficar no guarda-bico na escola, né? Por conta disso, mas a gente também vê que tem um clima entre a Eva e ele, né? O que eu acho que podia ter sido explorado, só que infelizmente não foi. Que eu acho que seria tão fofo se eles tivessem feito o personagem, né? Tido, tido explorado ele e ela, né? Que seria boa para esquecer o Nolan, né? Porque já o Nolan já não prestava, porque ficava abusando deles e fazendo chantagens, ele era um chantagista, então provavelmente ele tinha que morrer, mas a gente não imaginava que ele ia morrer daquela forma, cair do, do só, do, não, dos terrão da escola cair e acabar morrendo. Eu não esperava por isso. Mas eu também não gostei disso. Inclusive acontece a Dana Booker, né? Porque ela fica investigando não só a morte do Nolan, mas o pai da Eva.
e tudo mais. Eu não gostei disso. Ela ficava muito pressionando as crianças e era isso que eu não gostava da Dana Booker, porque eles ficavam tentando se esconder, sendo que eles não tinham nada a ver com a morte do Nolan. Ninguém sabia quem tinha matado o Nolan. Então, assim, ela ficava pressionando eles, era uma coisa chata. Era aquela personagem que a gente tinha ranço dela, só que eu não gostava dela, não gostava, por conta dela ficar pressionando eles, eu não gostava dela. Eu achava que ela tinha que parar com essa de estar pressionando. Assim, a Ava, ela tinha um canal no YouTube em que ela pagava a escola, a faculdade e tudo mais, só que a gente vê que não, né? Ela tinha um canal no YouTube, ela dizia que pagava a faculdade com o canal do YouTube dela, só que não era bem isso que acontecia, porque o pai dela tinha deixado uma bolsa com dinheiro para ela, e ela pede para Caitlyn guardar o dinheiro dela porque ela não tinha como pagar a faculdade. A escola era tudo para ela, a faculdade era tudo para ela e ela não tinha como pagar a faculdade. E ela pede para Caitlyn guardar o dinheiro. E ela começa a guardar o dinheiro e tudo, só que no decorrer da história, a mãe da. A mãe da. Porque a Kate ela tinha duas mães, né? Ela estava contada para fazer doutorado de política e tudo mais. E a mãe dela acaba descobrindo que ela tem US$ 1 milhão que a Ava tava. Que a filha dela, né? A Caitlyn estava guardando para Ava. E ela se apavora e quer entregar para a polícia e tudo mais. E assim, eles entregam, né? O dinheiro, o que ficou bem intrigante, porque assim, a Eva, ela já não tinha como pagar, porque o dinheiro que o pai dela tinha deixado era tudo aquilo, ela não tinha como pagar. E a Dana Booker, eu não gostava dela, porque ela ficava muito pressionando as crianças. Eu acho que as crianças não tinham nada a ver e ela queria dar um jeito que elas tivessem culpa, entendeu? E elas não tinham culpa. E a... E a Mona, né? Daí a Mona aparece lá. Ela quer ajudar a Alison. Eles quiseram esquecer. Elas duas quiseram, digamos, esquecer o que havia acontecido no passado com a história da Alison e delas também, as Lyles, né? Que elas já passaram por isso, então a Alison se via na obrigação de ajudar essas crianças, a senhora de Loris. Ela queria ajudar porque ela já passou por isso e isso foi bem intrigante para quem assistiu Peter Little Lies. Eu não assisti, não sei como é que é, mas tenho a oportunidade de assistir quando eu tiver um tempo, eu assisto, faço uma maratona e conto para vocês. Ela queria ajudar, mas ao mesmo tempo elas queriam esquecer o que tinha acontecido no passado delas. Então a Mona tinha um mistério de tudo. Elas tinham um site ali que elas conseguiam saber tudo que acontecia no Guarda Beacon, que foi a irmã do Nolan que criou para saber o que aconteceu no Guarda Beacon. Então tudo aquilo era um mistério. Mas era isso, gente. Eu queria só falar um pouquinho de The Perfectionist, mais ou menos o que aconteceu, porque infelizmente a gente não vai ter uma temporada. Isso que é triste. Eu queria que tivesse uma temporada, mas não vai ter, porque infelizmente a série foi cancelada. Pois eu acho que deveria ter uma temporada, porque a série era muito boa. Ela tinha que ter muitas temporadas, muitas coisas para explorar. Mas é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Deixe o seu like se você gostou. Comente o vídeo que se você já assistiu ou não. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais alguém. Um super beijo. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui.